Olá, você sabe o que é frase? E oração? Você sabe? Período você sabe. Vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre frase, oração e período. Quando nós iniciamos o estudo da sintaxe, uma das 5 partes da gramática, encontramos os primeiros conceitos sobre frase, oração e período. Afinal de contas, o que é frase? Frase é todo enunciado que tem sentido completo. Por exemplo, pare, bom dia, socorro, estou estudando. A frase pode ter ou não verbo. Quando não tem verbo, nós chamamos de frase nominal. Exemplo: fogo, chuva forte. Quando tem verbo, chamamos de frase verbal. Veja, assistirei ao vídeo até o final. Estude. Dependendo da intencionalidade que se queira expressar, as frases podem ser declarativas, interrogativas, imperativas, exclamativas e optativas. As frases declarativas informam ou declaram acerca de um determinado assunto, podendo ser negativas ou afirmativas. Observe. Hoje é um bom dia para tentar. Não há monstro mais perigoso do que falta de compaixão. As frases interrogativas são utilizadas quando se pretende obter alguma informação sobre algo, sendo que tal questionamento pode se dar tanto de forma direta quanto indireta. Acompanhe comigo. Onde está o Nemo? Quero saber por que você não confia neles. Perceba que, quando Dory perguntou onde está o Nemo, ela formou uma frase interrogativa direta. E, quando ela perguntou, quero saber por que você não confia neles, ela formou uma frase interrogativa indireta. As frases imperativas são utilizadas para dar uma ordem, sugestão, conselho ou fazer um pedido. Elas podem ser afirmativas ou negativas. Veja o exemplo. Corra o mais rápido que puder. Você pode fugir do passado ou aprender com ele. Não deixe ninguém definir seu limite por causa de onde você veio. Por gentileza, passe o mel para mim. As frases exclamativas estão relacionadas à exteriorização dos sentimentos. Elas podem ser expressas sob várias circunstâncias, entre elas espanto e surpresa. Veja. Que susto! Você é muito feio. Nossa, que legal! O quinto e último tipo de frase é a frase optativa, que exprime desejo. Exemplo. Boa sorte, filhinhos! Agora vamos falar de oração. Oração é todo enunciado que contenha verbo. Pode ter sentido ou não. Observe estas duas orações. Sua consciência é o seu guia. Todos querem. Veja que na primeira oração,
Sua consciência é o seu guia. Existe um verbo e também um sentido completo, pois, quando o imperador da China faz esse pronunciamento, ele indiretamente afirma que o ser humano deverá ser guiado por sua consciência. Agora, quando Detona Ralph diz todos querem, existe um verbo, mas não há um sentido completo, visto que não é possível saber o que é que todos querem. Por isso que a oração não precisa necessariamente ter um sentido completo, basta apenas ter um ou mais verbos. Agora você aprenderá o que é o período. Período é todo enunciado que possui verbo e sentido completo, ou seja, é uma frase com verbo ou uma oração com sentido completo. Se tiver uma só oração, ou seja, apenas um verbo, será período simples. Agora, se houver duas ou mais orações, será período composto. Exemplo de período simples. Um pouco de consideração faz toda a diferença. Observe que para ser um período simples, é necessário que se tenha duas coisas: um verbo e o sentido completo. Acompanhe agora o período composto. Vamos sair, porque a aventura está lá fora. Veja que no período composto existem dois verbos que representam duas orações. Desse modo, vemos duas características fundamentais para que seja um período composto, as quais são mais de um verbo e sentido completo. Observação. É importante ressaltar que, quando dois verbos se juntam para expressar uma única ideia, esse período será caracterizado como período simples, porquanto nas locuções verbais, que é a união do verbo auxiliar mais o verbo principal, esses verbos se juntam para desempenhar o papel de um único verbo, ou seja, transmitir uma ação verbal. Por isso que na frase de L, vamos sair porque a aventura está lá fora, nós encontramos um período simples formado por uma locução verbal, mais um outro período simples formado pelo verbo estar, constituindo assim um período composto. Agora que você já sabe o que é frase, oração e período, vou te ensinar as principais diferenças entre esses três termos. Acompanhe. Frase. Uma frase, quando verbal, pode ser uma oração, visto que as frases verbais são constituídas de verbos. Assim, se a oração tiver sentido completo, ela poderá também ser chamada de frase verbal. Quando se entende que uma frase verbal é constituída de verbo e sentido completo, pode-se afirmar então que o período também pode ser chamado de frase verbal, pois o período sempre tem verbo e sentido completo. Oração. Na oração, sempre haverá um ou mais verbos. Uma oração poderá ser uma frase verbal ou um período somente se tiver sentido completo. Uma oração jamais será uma frase nominal, pois a frase nominal não contém verbo. Período. O período é constituído de verbo e sentido completo. Por isso, uma frase verbal poderá ser um período, pois ambos têm verbo e sentido completo. As construções feitas com verbos que não têm um sentido completo jamais poderão ser um período ou frase verbal. Um período jamais será uma frase nominal, porquanto as frases nominais não contêm verbos. E assim, nós encerramos mais uma aula. Não se esqueça de curtir,
se inscrever no canal e fazer os exercícios no link abaixo.